Bem-vindos ao Pode Ouvir. Hoje a gente vai mergulhar numa história que é quase uma tragédia de adaptação. O anime com uma das premissas mais espetaculares dos últimos tempos, Com certeza. mas que para muita gente não entregou o que prometia. A gente está falando das 2 primeiras temporadas de Record of Ragnarok. Famoso chumaço no Valkyrie. Exato. E para guiar a nossa exploração, a gente vai usar uma análise simplesmente fantástica do canal PodDub Podcast. O trabalho do Pedro e do Sebastião, o mordomo, é sensacional. Demais. Eles dissecaram o que deu certo e principalmente o que deu muito errado nessa adaptação. E a premissa é o que fisga todo mundo, né? O pessoal do PodDub começa por aí. É a ideia mais high concept possível. Sim. A cada 1000 anos, os deuses se reúnem para decidir se a humanidade vive ou morre. E dessa vez, o voto foi pela extinção. Isso. Mas aí uma valquíria, a Brunhilde, intervém. Ela invoca uma cláusula antiga. O Ragnarok. A batalha final. 13 deuses contra 13 campeões da humanidade. Quem fizer 7 vitórias, primeiro, ganha e define o destino de todos nós. É a nossa sobrevivência num torneio de luta, cara. Uma premissa à prova de falhas, certo? Tipo, o que poderia dar errado? Pois é. Então, o nosso papo hoje, com base no que os meninos do PodDub observaram, é entender essa falha. Como uma ideia tão boa, com tanto potencial, começou a desmoronar. Um passo em falso de cada vez. E a primeira rachadura nessa armadura que eles apontam muito bem foi a execução. É o ponto central de tudo. O que mais me pegou na análise deles foi o ponto de partida, o entusiasmo puro. Sim, o hype. Eles estavam tão empolgados que chegaram a dublar o trailer por conta própria. Isso mostra o tamanho da expectativa, né? A ideia de deuses caindo na porrada era... Visceral. Exato. E essa expectativa que torna a decepção tão palpável. A crítica deles, que eu acho que bate com o que muito fã sentiu, é que a execução simplesmente não faz jus à ideia. Não chega nem perto. Venderam pra gente um espetáculo de combate frenético e o que entregaram foi uma fórmula que um deles, sem meias palavras, descreve como broxante. E a palavra é forte, mas a descrição que eles fazem justifica totalmente. A luta começa, a tensão sobe. Você acha que agora vai. E corta. Corte, flashback longo, a infância triste do lutador X. Aí volta para uns segundos de ação, mais diálogo expositivo. Outro flashback. E quando a luta parece que vai engrenar, O episódio acaba. eles falam que esse ciclo se repete até cansar. E a comparação com o mangá que eles fazem é crucial. Isso mostra que é um problema da adaptação. No mangá, os flashbacks são tipo socos rápidos de contexto. Duram 1, 2 capítulos no máximo. E a ação volta com tudo. Isso. A percepção deles é que o anime esticou esses momentos de uma forma que quebrou completamente o ritmo. O flashback virou o prato principal e a luta virou acompanhamento. Mas, será que isso não é comum em animes de torneio, shonen, clássicos? Usam muito flashback pra dar peso pros personagens, né? Sim, mas aí é que tá o pulo do gato. A crítica do PodDub não é contra o flashback em si, é contra a ineficácia e o timing dele aqui. Entendi. Num anime como Naruto, por exemplo, o flashback do Gaara ou do Zabuza muda completamente como você vê a luta. Adiciona tragédia, urgência. Você passa a torcer ou entender o personagem de outra forma. Exato. Em Ragnarok, a sensação que eles descrevem é que os flashbacks são longos demais e não agregam tanto. Como um deles diz de forma brilhante: eu não preciso saber da origem do Jack o Estripador para querer ver o Jack na porrada com o Hércules. Nossa, perfeito. A premissa já vendeu a luta. O resto deveria ser tempero. E essa falha de ritmo nos leva direto para os problemas de bastidores, né? Sim, porque não é só uma escolha criativa. É sintoma de algo maior. Eles apontam uma coisa gravíssima. A primeira temporada foi feita em 6 meses. 6 meses. Por um estilo de arte super detalhado como o de Ragnarok, com toda aquela musculatura, isso é impossível. Não tem tempo para polir, para corrigir, vira uma linha de montagem. E aqui eles fazem uma ressalva muito importante e responsável. A crítica não é para os animadores. De forma alguma. Eles deixam claro que entendem as condições de trabalho que são quase desumanas na indústria japonesa. A crítica é para quem toma as decisões, para a produção, para o comitê, para o baixo investimento da Netflix. E a segunda temporada, que teve mais tempo, tipo 1 ano e 2 meses,
Entregou só 10 episódios, o que sugere que os problemas continuaram, né? Com certeza. E isso reflete direto no visual, que eles acharam bem irregular. Eles apontam que o traço na segunda temporada melhorou nos closes de rosto, tá mais fiel ao mangá. Sim, isso é verdade. Mas, em compensação, teve um uso muito maior de CGI, de computação gráfica, principalmente nas multidões, em alguns golpes. E curiosamente, um dos apresentadores até diz que prefere essa abordagem mista, porque ele achou o traço da primeira temporada esquisitíssimo. Haha, é uma opinião válida. E no meio de tanta crítica séria, um deles solta uma pérola que eu adorei. Ele fala tipo, olha, posso criticar tudo, mas eu gosto de personagem bombado. E nisso, o anime entrega. Prioridades. E ele ainda conecta isso de forma genial, falando que o designer de personagens é o mesmo da saga do Freeze em Dragon Ball Z. Caramba, faz todo sentido. Aquele estilo de músculo exagerado é herança direta. Total. E falando em design, isso nos leva ao roteiro e aos personagens. Parece que não foi só na animação que os criadores tomaram umas liberdades que o pessoal do PodDub achou bem questionáveis. Digamos que sim. Eles não se importam com a tal licença poética, mas alguns designers ficaram tão distantes que um deles brinca que o autor devia estar sob efeito de alguma droga quando criou. E o exemplo perfeito que eles usam é o Buda. Ele tá no pôster da segunda temporada, super em destaque. Se cria uma expectativa enorme. Acha que ele vai ser central na trama. Exato, mas a participação dele é basicamente sentar, comer salgadinho, fazer umas provocações e uma demonstração de poder que só vai dar em alguma coisa na terceira temporada. É um grande gancho, mas que não se paga na temporada. E o design dele, que eles descrevem como uma mistura de adolescente rebelde com cantor popstar alternativo, já mostra essa abordagem mais fora da caixa. E essa abordagem nos leva à crítica mais profunda que eles fazem. E pra mim a mais interessante. A representação das religiões. Esse ponto é muito bom. Eles questionam de forma bem direta. Se o anime coloca no mesmo panteão Zeus, Odin, Shiva, por que não tem ninguém das religiões abraâmicas? Cadê Jesus? Cadê Moisés? E eles até lembram que no mangá original, Jesus aparece rapidinho na plateia, torcendo pelo Buda. Sério? Tiraram no anime. Sim, e eles expandem esse ponto com uma lógica que, pra mim, é irretocável. O argumento é, se a obra se propõe a colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, ela não deveria ter medo de ir até o fim. Ou abraça a ideia por completo, ou nem começa. Exatamente. Será que os criadores têm medo de ofender certos grupos, enquanto parecem não ter o mesmo receio com outros? Tipo os hindus com a representação do Shiva, que gerou controvérsia lá na Índia. Faz sentido. A conclusão deles é afiada. Ou põe todo mundo, ou não põe ninguém. Essa seletividade cria uma inconsistência no próprio universo que eles criaram. É uma crítica muito forte. E essa falta de amplitude se reflete também nos lutadores humanos, né? Sim, esse é outro desequilíbrio que eles apontam. A história da humanidade é gigantesca. Eles citam Alexandre o Grande, Odisseu da Grécia, Sífride da mitologia nórdica. Infinitas opções. E mesmo assim, a lista de lutadores tem uma representação japonesa que parece desproporcional. Vários samurais. Para uma batalha que representa a humanidade inteira, a seleção parece um pouco caseira demais. E essa falta de criatividade na seleção nos traz de volta ao ponto inicial. A estrutura é repetitiva. Não é só nos flashbacks, é na construção das lutas também. O PodDub identificou um padrão que se repete em várias batalhas importantes. Adão contra Zeus, Hércules contra Jack, Shiva contra Raiden. E que padrão seria esse? O padrão do último recurso mútuo. Em algum momento da luta, os dois lutadores ativam um poder que tem um custo altíssimo, algo que vai levar eles à exaustão ou à morte em segundos. Assim, o preciso vencer agora ou já era. Isso. Cria um clímax artificial com o relógio correndo. É um recurso legal na primeira vez, mas quando se repete em quase toda a luta principal, como eles bem notaram, fica previsível. Você já fica esperando o momento em que os dois vão apertar o botão de autodestruição ao mesmo tempo. Exato. Então, pra gente amarrar essa análise super perspicaz do PodDub, Record of Ragnarok é o caso clássico de uma premissa de $1 bilhão, com uma execução de centavos.
A ideia central é genial, é cativante, mas o potencial é minado por uma produção apressada, flashbacks que quebram o ritmo, escolhas de personagens que parecem tímidas e uma estrutura de luta que vira um clichê de si mesma. Perfeito. E a recomendação final deles é muito clara. Se você se interessou pela história, pelos confrontos, a experiência de ler o mangá é muito superior. É mais bem ritmada, mais direta. Entrega a ação que o anime só promete. Isso. E eles ainda dão ótimas sugestões para quem gosta de animes de torneio, como Tenkaichi, que é um Ragnarok só com samurais, e Maju Taisen, que é com mulheres icônicas da história. Boas dicas. E para fechar, toda essa discussão me deixou com uma reflexão, inspirada na crítica deles sobre a escolha dos lutadores. Manda. O anime coloca guerreiros, como o Lubu, mas também coloca um cientista, o Nikola Tesla. E isso levanta uma questão. Se a sobrevivência da humanidade estivesse mesmo em jogo, quem seriam nossos verdadeiros campeões? Boa pergunta. Seriam os guerreiros lendários, mestres do combate, ou seriam os pensadores, os cientistas, os artistas, que mudaram o mundo não com a força, mas com ideias? O que a nossa escolha de herói para essa arena final diria sobre o que a gente, como espécie, mais valoriza?